Hoje, nosso maior objetivo é mostrar como e por que o Atlético atingiu o patamar de clube mais endividado do Brasil. Como isso começou? Quem são os grandes culpados? Conseguimos abrir algumas caixas pretas e que certamente deixam o torcedor de cabelo em pé e, obviamente, não é por menos. Os 5 pontos visa informar e abrimos as portas aqui para qualquer um dos citados se pronunciar aqui no canal. Nosso microfone estará sempre à sua disposição. Eu me chamo Henrique Musa, este quadro, relembrando, é os 5 pontos e a partir de agora você embarca comigo nesta jornada. Antes peço, claro, que deixe seu like e, se puder, compartilhe com seus amigos. Tivemos acesso a uma série de levantamentos e balanços realizados nos últimos 13 anos. A ideia aqui é mostrar que o caos financeiro do Atlético não acontece da noite para o dia. Em 2010, quando o presidente à época era Alexandre Calil, o Galo tinha a 9ª maior receita do país, com 93 milhões de reais anuais. Ocupava também, segundo estudo da BDO, uma das maiores empresas de consultoria do país, o posto de clube mais endividado, alcançando 527 milhões de reais. Os anos se passaram e o Atlético então trouxe um diretor de futebol experiente, chamado Eduardo Maluf. 3 anos após isso, o clube sagrava campeão da Taça Libertadores e um pouco mais à frente da Copa do Brasil. Com Ronaldinho Gaúcho, Tardelli e Companhia Limitada, o Galo assume o protagonismo no cenário nacional e também internacional. Junto com as conquistas, um cenário sombrio se desenhava nos bastidores. Apesar do passivo diminuir em relação a 2010, um relatório da Pluriconsultoria revelou que os empréstimos e as dívidas tributárias do Atlético aumentaram de forma assustadora. Nesses dados, é possível observar que o Atlético tinha uma dívida tributária de 166 milhões de reais em 2010, atingindo 406 milhões em 2013. Os empréstimos e financiamentos também tiveram um salto, de 132 milhões para 172 milhões de reais. Mas, afinal de contas, se os empréstimos e a dívida tributária aumentou, como no balanço final a dívida do clube geral poderia ter diminuído? A grande diferença está na arrecadação. Em 2010, o Atlético tinha uma receita de 93 milhões de reais. Em 2013, este número foi 245% superior. Antes de deixar o cargo, Calil ainda elevou o Atlético a um feito inédito. O Galo puxou a fila e se tornou o clube que mais aumentou as dívidas federais, sendo assim o maior devedor da União. Já este gráfico, disponibilizado pelo portal Super Esportes, após um levantamento do Itaú BBA, mostra a evolução da dívida do clube, em apenas um ano, mesmo com incremento de receitas. O mandato de Calil durou 6 anos, sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Alguns acreditam a ele uma virada histórica no patamar do clube, o que é inegável em termos futebolísticos. No entanto, heranças nefastas foram deixadas. Além da evolução da dívida citada, o Galo foi acionado na FIFA ainda quando Calil era presidente, por negociações envolvendo André Bebezão, Cáceres, Rafael Carioca, problemas estes solucionados já em Sérgio Sete Câmara. Câmara, inclusive, à época, afirmou ter pago mais de 60 milhões de reais para solucionar estes problemas que eu acabei de citar. Mas será que depois de Calil as coisas evoluíram e de certa forma melhoraram? O substituto indicado por ele, Daniel Nepomuceno, deu conta do recado? Em 2015, Nepomuceno assumiu o Galo com a incumbência de sequenciar títulos e continuar promovendo equipes competitivas, seguindo o legado de seu antecessor. De 2015 a 2017, o Cartola foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão também da Copa do Brasil. Em termos financeiros, de acordo com o levantamento emitido em 2017, o Atlético apresentou um balanço de lucro após 23 anos de déficit. Apesar disso, o Nepomuceno não deixou uma boa impressão pela falta de títulos e também saiu em 2018 com um déficit de 25 milhões de reais. O problema é que o Atlético já tinha dívidas acumuladas, aquelas dívidas passadas que nós falamos, e que também não foram pagas na gestão dele. Sabe aquela história de deixar tudo para depois? Eu faço e vamos deixar a boiada passar que alguém lá na frente vai resolver. O empresário e tão comentado André Cury aumentava a façanha de uma dívida que só desgringolou com Daniel Nepomuceno. Quem se lembra do zagueiro Eraso? A dívida atualizada dele, para se ter uma ideia, gira em torno de 11 milhões de reais. Quer outro exemplo? Lucas Prato, alcançando 6,7 milhões de reais. Olha que os casos não param por aí. Nepomuceno conseguiu conduzir o Atlético sem manter o padrão de títulos e ainda assim aumentou as dívidas. Contratou jogadores caros como Fred e Robinho. Em sequência, assume Sérgio Sete Câmara. O novo mandatário
adotava uma ideia de política de austeridade financeira. Mas será que deu certo? No dia 11 de dezembro de 2017, Câmara era eleito o presidente Lázaro Cândido da Cunha, o vice. Em uma de suas declarações, disse o seguinte: "Quando cheguei, tínhamos 4 folhas salariais atrasadas. Um elenco velho, jogadores recebendo salários absurdos. Procuramos dar uma ajeitada na casa, mesmo diante de todas as dificuldades." Buscando a famosa austeridade financeira, viu-se, porém, em algumas situações complicadas. O Atlético, nesta época, já tinha um passivo alto e os juros que foram acumulando ao longo dos anos não foram pagos por seus antecessores, o que criou uma verdadeira bola de neve. Em 2019, o colega e jornalista Rodrigo Capello divulgava no seu Twitter uma mensagem informando que o Atlético tinha aumentado a dívida em 100 milhões de reais e que a tal austeridade financeira, tão falada por Sérgio Sete Câmara, estava indo por água abaixo. Sete Câmara, porém, fazia questão de dizer que a situação não era tão ruim como dizias, alegando que o clube tinha um passivo de 450 milhões de reais, mais a dívida tributária, algo em torno de 230 milhões de reais. O balanço entregue no último mandato de Câmara, porém, revelou uma situação catastrófica. No dia 29 de maio de 2021, o Conselho Deliberativo do Atlético aprovava o balanço financeiro de 2020, onde apresentou um superávit de 19 milhões de reais. No entanto, com um endividamento, pasmem, de 1,2 bilhões de reais. Mas afinal, a gestão não buscava austeridade financeira, como os 4Rs investiram mais de 200 milhões de reais, e mesmo assim, a dívida chegou a um patamar inimaginável? 2 fatores foram preponderantes. O primeiro deles é, mais uma vez, a não quitação da chamada dívida circulante e de um passivo que só aumentava. Para quem não sabe, a dívida circulante é aquela que você tem um prazo curto e um juro alto. O segundo motivo foi a pandemia, que certamente prejudicou muito na arrecadação. Posso considerar que Câmara adotou boas práticas financeiras, conseguiu pagar algumas dívidas na FIFA, mas sucumbiu-se ao péssimo comportamento em relação ao futebol e talvez até mesmo à gestão financeira. Cito algumas das dívidas e mazelas deixadas também somente pela gestão Sete Câmara: Zé Wellison, Terans, Denilson, Mansur, entre outros. Estes últimos citados também pertencem ao empresário André Cury, que cobra do Atlético na Justiça mais de 64 milhões de reais em dívidas. Página virada e então assume Sérgio Coelho. Posso dizer que sou um entusiasta da gestão, que para mim há mais acertos do que erros na balança. No entanto, devemos levar em consideração que há também desencontros cometidos nessa gestão. Com a incumbência de reduzir as dívidas, de voltar a colocar o clube na vitrine, Sérgio Coelho optou por um dos lados, o protagonismo. Com o auxílio dos mecenas, aliás, que mantiveram o Atlético nas costas, montou um time forte, altamente competitivo, e o Galo levou quase tudo em 2021. Por pouco, não levou também a Taça Libertadores da América. Só que tudo isso tem um custo, e criou-se também uma nova dívida, cerca de 400 milhões de reais em empréstimos, desta vez com os mecenas. Com os 4Rs, porém, o problema é menor. O grande X da questão é que Sérgio Coelho, assim como alguns de seus antecessores, não conseguiu reduzir o tamanho da dívida do Atlético. Pelo contrário, assumiu uma bomba e viu o juro crescer de forma abrupta, fazendo com que o Atlético pagasse, na última temporada, mais de 80 milhões de reais sem reduzir 1 centavo da dívida. O grande ponto, e que eu coloco o mandatário como um dos melhores, passa pelo fato de que ele já assume o Atlético com um endividamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mesmo assim, conseguiu ampliar o valor do elenco, o valor da marca, executou a obra do estádio e ainda conseguiu negociar o shopping. O que pesa contra Sérgio Coelho é que, em decorrência do não pagamento destes juros e dívidas, o Atlético teve um salto de 300 milhões de reais na folha. A conta é simples. Pense que você pega um empréstimo há 10, 13 anos, não paga, renegocia e não paga. A situação fica praticamente insustentável. Além do que eu citei durante todo este vídeo, há uma série de outras variáveis que, se vocês quiserem, podemos abordar em outro vídeo. Mas afinal de contas, se vender o shopping, se há um estádio pronto, por que se transformar em uma SAF? O clube não conseguiria ser autossustentável? De forma direta, na minha resposta, não. O que acontece, como disse, é que o Atlético, à medida que conquistava títulos, acumulava dívida. Dizem que no futebol há uma máxima: sem jogador, sem título. Sem dinheiro, não há jogador. Se não há dinheiro, faz a dívida e deixa para o próximo pagar. Ao longo dos últimos 13 anos,
o Atlético viu sua dívida aumentar em 3 vezes o tamanho, sempre encabeçando a lista dos clubes que mais deviam no país. De lá para cá, apenas ações paliativas tapando praticamente o sol com a peneira. Aí vem a venda de um shopping, mas afinal de contas, se vender um shopping para pagar a dívida, que sentido faz se tornar uma SAF? A ideia do Atlético, capitaneado por Bruno Musi, Sérgio Coelho e, claro, os 4 R's, com a visão empreendedora também de Rafael Menin, é transformar uma dívida de mais de 500 milhões de reais em 300. Mas como? Chamando os credores para conversar e amortizando os juros e correções através do pagamento direto. Com isso, o passivo de 1,5 bilhão pode chegar a pouco mais de 900 milhões de reais. Dessa forma, o Atlético se tornaria mais vendável, ou seja, mais atrativo para investidores. Com os investidores, há sim a possibilidade de rateio de investimento, ou seja, deixar de pagar a dívida e investir mais no futebol. O atual mandatário, Sérgio Coelho, chegou a ratificar de uma forma indireta em entrevista ao portal Globo Esporte, ao dizer que, abre aspas, o investidor não vai querer um clube da grandeza do Atlético para ser um clube laboratório, só de fabricação de jogadores. Isso não vai caminhar, fecha aspas. Com a maior dívida do país e com um juro que ocupa mais de 1/3 da folha salarial do clube, não há outra solução. Alexandre Calil, Daniel Nepomuceno, Sete Câmara ou Sérgio Coelho. Nenhum destes conseguiu resolver o endividamento do Atlético. Cada um deixou suas heranças. E cabe a você, caro web espectador, tirar suas próprias conclusões. O certo é que o Atlético não sobreviverá sem a SAF. Não há 4 R's que segurem o clube por muitos anos. Somente um aporte acima de 800 milhões, a redução da dívida por meio da venda do shopping e o fortalecimento da marca através do estádio e, claro, desta torcida poderão salvar o Galo. A história não deixa mentir. O Atlético é uma das 3 principais potências do futebol brasileiro e, por que não, do futebol sul-americano. Mas precisamos entender que, da forma como caminha, não pode permanecer. Afinal de contas, a SAF é uma urgência. Com ela, a esperança de que as dívidas serão sanadas. E com isso, eu posso arriscar que o Atlético se tornará um dos clubes mais ricos do Brasil. Estádio, torcida e uma marca gigantesca. Precisa de mais? Bom, gente, este foi o quadro 5 pontos com o Henrique Musi. Espero que vocês tenham gostado. Esse quadro existia há alguns anos, a gente está voltando com ele aqui. E se você tiver alguma pauta, algo que você goste, que eu queira aqui, né, Musi, eu quero que você trabalhe em cima dessa pauta, conta pra gente, manda sua mensagem, seu recado. Quero saber também se você gostou ou não. E, por favor, de uma maneira mais carinhosa possível, deixa o like. É com o seu like que a gente vai alcançar mais e mais pessoas e o nosso trabalho poderá, sim, ser promovido de uma forma ainda melhor. Um beijo no seu coração, te espero na próxima. Fui!